Um aluno me pediu a solução desse exercício, cujo enunciado diz: seja f a função dada por f de x igual a x4 sobre 8 mais 1 sobre 4x2. Encontre o comprimento do gráfico de f de 1 a 2, isto é, o comprimento do gráfico de f ao longo do intervalo fechado 1, 2. A solução desse exercício passa por você encontrar a derivada da função. Primeiro, encontrar a derivada da função f. Por quê? Porque o comprimento do gráfico de uma função ao longo do intervalo fechado AB é dado por essa fórmula aqui. É igual à integral definida de A a B da raiz quadrada da soma de 1 com o quadrado da derivada da f em x, integral em x. Desde que a função f seja uma função de classe C1 no intervalo fechado AB. O que isso quer dizer? Quer dizer, a função tem que ser diferenciável no intervalo fechado AB e a sua derivada precisa ser uma função contínua. Esta é a definição de uma função ser de classe C1 no intervalo fechado AB. Nós dizemos que uma função é de classe C1 no intervalo quando ela é diferenciável nesse intervalo e a derivada dessa função é contínua, é uma função contínua nesse intervalo. E aí, para resolver esse problema, primeiro você observe que tem-se o seguinte: a derivada de f em x, quem é? Fica derivada de x4 sobre 8, 4x3 sobre 8, portanto é x3 sobre 2. E a derivada de 1 sobre 4x2. Derivada de 1 sobre x2 é menos 2 sobre x3. Assim, aqui eu fico com menos 1 sobre 2 x3, tá? Derivada de 1 sobre x2 menos 2 sobre x3. Como está dividido por 4, simplifico 2 por 4, dá menos 1 sobre 2x3. Que eu ainda vou escrever assim. Isso aqui dá o quê? Denominador comum 2x3. Então fica com x6 menos 1. Embora eu use essa expressão da derivada nessa fórmula, vocês verão. Por quê? Tá? Eu escrevi aqui só para dar uma informação adicional, em termos de gráfico da função. Porque, observe, bem rápido aqui. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. No intervalo dos números reais negativos, essa função tem um ponto crítico, derivada, onde a derivada é zero, a derivada é zero no 1, correto? Derivada é zero no 1. O valor dessa função no 1, quanto é? 1/8 mais 1/4, são 3/8. 3/8 aqui, passa. Digamos 3/8 esteja aqui. Antes do 1, por causa do... Quem dá o sinal no intervalo dos negativos para a derivada é o numerador, x6 menos 1. E antes do 1, x6 menos 1 é negativo. Portanto, ela é estritamente decrescente nesse intervalo, no intervalo 0 aberto, 1 fechado. E no intervalo 1 fechado mais infinito, derivada é positiva, ela é estritamente crescente. É óbvio que o limite dessa expressão aqui, quando x tende a zero pela direita, é mais infinito. O limite aqui, o limite com x tendendo a mais infinito é mais infinito, de modo que ela é estritamente decrescente aqui, passando por esse ponto. Passa por esse ponto. Isso aí, como eu disse, é só informação adicional. Então, o gráfico faz isso, né? Ela é estritamente decrescente, depois estritamente crescente. Ponto. Então você tem aqui um ponto de mínimo dessa função nesse intervalo. O valor da função no 2, quanto é? Qual é o valor da função no 2? Vamos que o 2 esteja aqui. F de 2 fica 16 sobre 8, 2 mais 1 sobre 16. F de 2 é um pouco maior que 2, digamos que esteja aqui. Não sei se está respeitando muito, mas f de 2, o valor é 2 mais 1 sobre 16. Então o problema é que é o comprimento desse gráfico.
Não é necessário esboçar o gráfico para explicitar o segmento do qual se quer o comprimento, tá? Isso é só uma informação adicional. Então, vamos à aplicação da fórmula, tá? Você tem isso e agora, comprimento do gráfico de f de 1 a 2. Então, por essa fórmula, é a integral definida de 1 a 2 da raiz quadrada de 1 mais a derivada da f em x ao quadrado. Integral em x. Certo? Repetindo aqui. Integral em x. Que fica igual, então, a o quê? Integral de 1 a 2 da raiz quadrada de 1 mais derivada. Vou usar essa expressão aqui da derivada e vocês vão entender por que na conta. x3 sobre 2 menos 1 sobre 2x3 ao quadrado, que é igual a quê? A integral de 1 a 2 da raiz quadrada, perdão se eu estou na frente, de 1 mais quadrado do primeiro, x6 sobre 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e quando eu faço 2 vezes o primeiro vezes o segundo, cancelo o x3 com x3, então fica 2 vezes 1 meio vezes 1 meio, então dá menos 1 meio. Menos 1 meio, mais o quadrado do segundo. Então fica 1 sobre 4x6, integral em x. Isso dá a integral de 1 a 2 da raiz quadrada. Agora olha a sacada aqui. 1 menos 1 meio dá 1 meio. Então isso fica x6 sobre 8 mais 1 meio mais 1 sobre 4x6. E para a solução do problema, do exercício, você precisa perceber que isso é um quadrado perfeito. Isso aqui, o que está dentro da raiz, portanto, a integral é a integral da raiz quadrada. Olha, o que está dentro da raiz é um quadrado perfeito. Que quadrado perfeito? O quadrado de x3 sobre 2 mais 1 sobre 2x3 ao quadrado. Tá? Pode perceber. Quadrado primeiro, x6 sobre 8. Mais, mesma coisa daqui, ó. Só que mesma coisa não. Diferença de sinal menos, né? Mas é semelhante. Quadrado primeiro, x6 sobre 8, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Cancela o x3 com o x3, 2 vezes 1 meio dá 1 meio. 2 vezes 1 quarto, não 1 meio. E o quadrado do segundo dá isso aí. E agora essa integral, portanto, fica a integral de 1. Deixa eu ver se está aparecendo. Está. A integral de 1 a 2. Raiz quadrada do quadrado é o módulo da expressão, mas no intervalo considerado, essa expressão é positiva em cada valor de x. Então o módulo dela é ela mesma. Então fica a integral de x3 sobre 2 mais quanto? 1 sobre 2x3. Integral em x. Tá certo? E continuemos aqui para a resolução dessa integral. Ainda dá para pegar um pouquinho. Integral de x3 sobre 3. Integral de x3. x4 sobre 4. Portanto, eu fico com x4 sobre 8. E a integral de 1 sobre 2x3. Ó, isso aqui é 1 meio, x elevado a menos 3.
Integral de x elevado a menos 3, x elevado a menos 2 sobre menos 2. Então fica menos 1 sobre 4 x2, certo? x4 sobre 8, menos 1 sobre 4x2. Isso de quanto a quanto? De 1 a 2. Segundo o teorema fundamental do cálculo. Então isso dá o quê? No 2, quanto é que dá essa expressão? Vamos para cá, continuar aqui. No 2 dá 16 sobre 8, tá? Que dá 2. Menos. No 2 dá quanto? 1 sobre 16. Então, é o valor da expressão no 2. Menos o seu valor no 1. Então, fica 1/8, menos 1/8, menos 1/8. E aqui fica menos 1/4, com menos do segundo teorema fundamental do cálculo, fica o quê? Mais 1/4, que é igual a... Coloca tudo no mesmo denominador, que é 16. Então aqui fica 32 menos 1 menos 2 mais 4. E, portanto, é igual a quê? A menos 3 mais 4 dá 1, com 32, 33 sobre 16. Ou seja, juntando tudo numa linha só, o comprimento do gráfico de f ao longo do intervalo 1, 2, fechado, é 33 sobre 16 unidades de volume. Isso encerra a solução do exercício. O comprimento desse segmento aqui de gráfico, não é necessário esboçar o gráfico no intervalo considerado, é só informação adicional aqui, quer dizer, o comprimento desse segmento aqui, do pedaço do gráfico que vai desse ponto de abscissa 1 até o ponto de abscissa 2, é igual a 33 sobre 16 unidades de volume, não, perdão, unidades de comprimento, corrigido. Ainda bem que eu voltei. Unidades de comprimento.